Com a Adriana aqui, nós falaremos de guerra. Essa guerra que ela tem escalado, sim, e ontem teve uma escalada diferente. Com a subida do petróleo lá, todo mundo se assustou e não tem como não se assustar. O Irã, ele vem usando das armas que tem, que não são armas poderosas como as armas dos Estados Unidos e Israel, mas eles têm atacado algumas bases de áreas mais vulneráveis. Imagine só o Bahrein. O Bahrein é um país pacífico, né? Um país que não se envolve em guerra e foi atacado, uma base petrolífera foi atacada no Bahrein. Além disso, o Irã atacou uma base de desalinização de água. Imagina só. Olha só como a guerra ela é sempre má, ela é sempre ruim, sempre canalha. E o Irã ele está se utilizando de uma ferramenta importante, que é atacar estrategicamente o petróleo mesmo desses países como um todo, e por ter uma liderança, uma coordenação no Estreito de Hormuz, ele tem, pelo menos no primeiro momento, condição de criar um impedimento, como já criou, né? E o Trump, depois de ouvir algumas ameaças do Irã quanto a isso, de que ninguém passa aqui, se passar vai ter problema, ele já agiu, né? O Trump já agiu e fez algumas declarações nesse sentido, não é, Adriana? Exatamente. O Donald Trump sabe o poder que ele tem com qualquer fala dele. Então, quando ele viu o petróleo indo lá em cima, a quase 120 dólares americanos, o que ele fez? Falou que essa guerra estava quase completa, contradizendo o que dizem Israel e Irã. E ele próprio, né? Que falou em 5 próprio. semanas, uns dias atrás. Né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? O preço do petróleo abaixou e, como você falou, chegou ali por volta de 80. Agora está 84, desculpa só te cortar, mas é para atualizar. Caiu quase 15% de ontem para hoje. Caramba, 84, então, dólares americanos, a gente com essa informação. E aí, o que o Irã faz, como o Joel estava falando? Eles tentam tornar a guerra cara. É simplesmente isso. Quanto mais caro eles conseguirem tornar a guerra, mais pressão eles conseguem fazer nos Estados Unidos para que eles parem com os ataques. E a intensidade desse aumento de preço de petróleo vai ter muito a ver com isso. Será que eles vão atacar mais refinarias? Porque se eles atacarem mais refinarias, então o petróleo ainda fica mais caro. Hoje, inclusive, a gente teve vários países, deixa eu até ver quais países especificamente, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Kuwait e o Iraque, que juntos reduziram a produção de 6,7 milhões de barris de petróleo por dia. São cerca de 6% da oferta mundial de commodity. Então, é muita coisa, são números muito altos que a gente fala e que realmente vão impactando a todos. Diminuiu porque não tem como entregar, mas diminuiu também devido à destruição dessas algumas bases petrolíferas. Exato. Né? Como aconteceu em Bahrein. Existe um medo também, já são mais de 10 embarcações que sofreram ataques ali no Golfo Pérsico, então existe esse medo também. E aqui no Brasil, por outro lado, a gente ainda tem, né, em grande parte do Brasil, a Petrobras, que vai segurar esses preços do petróleo. A gente não sabe quando o reajuste vai vir, mas esse reajuste, dependendo de quanto tempo essa guerra dure, deve vir. E os Estados Unidos não estão sofrendo só pressão de países pelo Oriente Médio, também a China, que por diversas vezes já pressionou para que essa guerra acabe, inclusive na publicação que ele fez nas redes sociais. Ele fez essa publicação ontem à noite, dizendo que se o Irã continuasse, eles iam aumentar os ataques em mais de 20 vezes, e ele cita a China, isso é um presente meu para a China. Aí uma forma de tentar apaziguar a situação com a China, que importa muito petróleo do Irã. Só que hoje, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, chegou a falar que seria a terça-feira mais violenta, o dia mais violento em termos de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Não sei se eles vão tentar acelerar o fim desse conflito, qual que vai ser a resposta dos Estados Unidos, mas essa força já está sendo vista? Esses ataques mais intensos já começaram? Olha, a gente está vendo ataques, mas a gente ainda não conseguiu enxergar essa intensidade toda que ele está falando. Tá. E ele deu essa declaração. Hoje vai ser o dia mais intenso de ataques e daqui para frente será assim, provavelmente pelo que a Ana Paula falou, de terminar com essa guerra o mais rápido possível. Ele disse, alega aí Pete Hegseth, de que o Irã já não tem mais domínio nenhum no ar, de que as forças navais deles estão cada vez mais destruídas e que a infraestrutura militar do Irã está cada vez mais acabada. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, fazendo acompanhamento ao vivo lá no jornal todos os dias? A gente tem câmera, por exemplo, no Bahrein, lá em Dubai, em Tel Aviv, Jerusalém, Líbano.
Só que nós não temos câmeras no Irã. Não dá para a gente identificar os ataques que de fato estão acontecendo O por lá. tamanho do estrago, né? Exatamente. A gente só consegue visualizar ataque do Irã. A rede inteira iraniana está destruída e antes mesmo de ser destruída, ou boa parte dela ser destruída, ninguém tinha acesso ainda a essas imagens, né? Internet bloqueada, ou seja, o mundo não sabe o que acontece lá dentro. Então, mesmo com esse ataque avassalador, descomunal, que está se desenhando aí, nós não teremos ali 100% de certeza do momento em que isso ou vai acontecer ou se está acontecendo. Exatamente. Né? Eu percebi isso esses dias. Acho que vale a pena fazer essa pontuação, essa observação aqui. Porque o que a gente vê é só ataque do Irã. É isso, a gente depende muito da mídia estatal iraniana, que às vezes também por estratégia vai demorar um pouco mais, um pouco menos para liberar essas informações sobre ataques, até para demonstrar força. Então, como o Joel falou, é muito difícil da gente saber o que acontece. Inclusive, o ataque que matou Ali Khamenei foi um ataque que só aconteceu graças ao hackeamento das câmeras de trânsito no Irã. Então, até Israel teve que hackear as câmeras de trânsito no Irã para conseguir saber o que estava acontecendo lá dentro. Ou seja, fica muito difícil, como foi durante os protestos, também saber sobre a situação das pessoas, da população iraniana. Essa é a parte ruim. Então tá desse tamanho o negócio. O Trump já disse que muito provavelmente passará a fazer escolta lá no Estreito de Hormuz, né? Escoltando os navios. Isso pode acontecer a qualquer momento também. Pode acontecer, mostra aí uma preocupação de Trump, ele tenta não baixar a guarda, mas claramente ele está sentindo essa pressão do mundo inteiro por conta dos preços de petróleo, inclusive dos Estados Unidos. Exato. E de seu próprio governo, que a popularidade de Donald Trump está caindo. Donald Trump queria abaixar aí a taxa de juros, vai ficar muito difícil para que ele faça isso, né, de 3% para 2%. Então, ele também sofre essa pressão interna. E ele quer ser reeleito, né? A promessa dele de campanha foi acabar com as guerras no mundo e aparentemente até agora a gente está criando uma nova guerra. Então vamos ver como é que isso se desenvolve e quais serão os próximos planos. Só queria trazer uma informação aqui também, que houve a posse do novo líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, e ele não foi à posse. Isso é muito interessante. Levaram uma foto dele para a posse, e isso está gerando nas redes sociais várias piadas. Uma foto, o pessoal está chamando ele de Khamenei AI, em referência à inteligência artificial. Então, o Khamenei da inteligência artificial. Ou seja, a gente ainda nem sabe se ele está vivo, se ele está morto, onde é que ele está, porque ele não apareceu publicamente. Né? Ah, com certeza. Deve estar bem escondido. Ah, bem se ele escondido. Aparece lá de cima, os caras já veem. Isso. E esse é um cara que não tem nada a perder mais. Perdeu a família toda nos ataques. Perdeu a família inteira. Então, isso mostra Mulher, que filhos, vai pai, mudar mãe. regime, não vai perder nada. Um cara que perde o que ele perdeu, você acha que ele tá ligando pra bagaça? Mais Não. nada. E aí, Mas qual aí? o plano de Trump, então, né? Exato. Como é que vai garantir um novo Eu acho regime? que o plano é o seguinte, regime ele nem deve entrar mais em discussão nisso. Acho que o plano é acabar militarmente com o Irã. Ele deve seguir desse jeito. E Pode condição ser. para fazer isso tem. Tem? E aí pouco importa o regime, se é A ou B, se é mais gordo ou mais magro. Regime lá, o importante é que eles não tenham armas. E ele aí ganha Para um os tempo Estados para Unidos, para reconstrução. Exatamente. Exato, aí reconstrói daqui a algumas décadas, vai lá de novo e pá, explode tudo de novo. Se tiverem coragem, né, de criar novamente. Nós estamos falando bastante da bomba atômica, né, que os Estados Unidos se antecipou para a não criação de uma bomba atômica por parte dos iranianos. O Serviço de Inteligência levantou há pouco tempo também que uma entrega de mísseis hipersônicos seria feita nos próximos meses da China para o Irã. O Irã compra armamento da China, a China vende para o mundo inteiro. E essa compra ela causou uma preocupação muito grande para os Estados Unidos e para Israel, porque essa é uma tecnologia que hoje nenhuma força militar tem contra para ela. Tem como combatê-la. É difícil de rastrear, né? O supersônico, hoje, a Marinha dos Estados Unidos, as forças israelenses, conseguem impedir. Agora, o hipersônico não. É um míssil que ele vai numa velocidade acima do som, é um hipersônico, só que ele vai muito perto também do solo ou da água. Então, é difícil de você se antecipar, é difícil você combater. Então, imagine se uma leva dessa chega mesmo para os iranianos. É difícil. Então, eles agiram para se antecipar também quanto a isso. E,
Lá nos Estados Unidos, está todo mundo de olho nessa questão dos juros, né? A gente vai ter, só para fechar, essa discussão na semana que vem já. E aqui no Brasil a mesma coisa. Semana que vem tem reunião do Copom para falar sobre taxa de juros. Na última reunião, antes do início do conflito, porque foi lá em janeiro, o Copom manteve a taxa em 15%, mas falou, olha, a inflação está estagnada, o que sobe, o que oscila está dentro de uma margem de segurança, o Brasil está operando dentro do limite que a gente considera saudável. Não tem guerra lá no Irã. Na próxima reunião a gente deve começar a reduzir a taxa básica de juros, mas agora há uma preocupação, um temor de que isso possa mudar, porque a gente está na base da incerteza, né? E na incerteza os economistas gostam de atuar tentando pregar pelo caminho mais seguro. Verdade. Adriana Weinstock, muito obrigado, minha amiga. Valeu. Bom trabalho para você. Gostei do acento aí ucraniano Weinstock. que você usou. Muito Tá legal. correto? Weinstock. Weinstock, tá Esses dias próximo. puxamos uma tradução simultânea lá no Brasil. Gente, acho que foi sexta-feira. O Trump lá, falei, a tradução simultânea de Adriana Weinstock. Fica mais divertido hora. assim. Não é? Gostei. Tchau, meu bem. Tchau, Tchau, valeu. tchau.